Então, pessoal, hoje a aula de hoje é sobre o processo cumulativo do Wixell. E o Wixell é um economista, vamos dizer assim, que tem uma formulação muito própria, é um economista neoclássico, mas com uma formulação muito própria do sistema monetário, né? E ele propõe uma crítica, na verdade, à teoria quantitativa da moeda que a gente viu aí na última aula, né? Então, o Wixell, ele faz uma proposição que nos interessa muito, que é esse processo cumulativo, em que a questão fundamental que ele quer explicar é a determinação do nível geral de preços, né? O que determina o nível geral de preços? A gente viu na teoria quantitativa da moeda que, pela teoria quantitativa da moeda, que o nível geral de preços seria determinado, né, pela quantidade de moeda ofertada. Então, a gente viu lá que existe uns postulados da teoria quantitativa da moeda, em que o nível de preços varia na mesma proporção que a quantidade de moeda ofertada. Então, o Wixell vai fazer uma crítica a isso. Ele vai dizer que isso não é possível, não pode, numa economia em que o dinheiro é uma mercadoria, por exemplo, não pode acontecer do nível geral de preço ser determinado pela quantidade de moeda. Então, ele vai formular uma proposição em que o nível geral de preços varia de acordo com o diferencial de taxas de juros. Tem uma taxa de juros monetária e uma taxa de juros natural, e dada a diferença entre essas duas taxas de juros, o nível de preços varia. Então, o nível de preços não variaria em função da quantidade de moeda. Então, a proposição do Wixell começa, né, por essa crítica à teoria quantitativa da moeda, e ele vai formular a sua teoria a partir de uma definição, né, de duas taxas de juros. Então, a primeira taxa de juros que ele define é a taxa de juros natural, né, ou real ou normal. Então, qualquer uma dessas três. E do que trata propriamente as taxas de juros reais, normais ou naturais? São termos intercambiáveis, né? Você pode usar qualquer um dos três nomes ali, ele usa qualquer um deles. Mas do que trata essa taxa de juros naturais, né? Ou normais? Então, seriam as taxas de juros que relacionaria investimento com a, com a poupança, né? Então, a taxa de juros natural diz respeito às taxas relacionadas com o retorno dos investimentos de capital produtivo. Isto é, elas são determinadas pela tecnologia e pela produtividade marginal do capital. Então, quer dizer o quê? Basicamente, se você tem uma certa quantidade de trigo e coloca e planta trigo no chão, quanto de trigo você vai obter, né, quando for colher aquilo que você plantou. A colheita vai depender tanto da tecnologia de plantação que você tem, da produtividade da terra, né? E isso vai te dar uma certa quantidade, né? E aí o clima, etc. E isso vai te dar uma certa quantidade de trigo no final, que vai ser a taxa de retorno do investimento trigo que você fez inicialmente. Então, a ideia de taxa de juros aqui é uma ideia totalmente física, né?
não envolve dinheiro, envolve só uma produtividade física do capital. Então, essa é a taxa de juros do lado da demanda, né, dada pelo investimento. Então, o investidor ele tem uma perspectiva de retorno físico do seu investimento e vai demandar trigo de quem poupa trigo. Então, a taxa de juros do lado da oferta, a oferta de trigo é a taxa de poupança corrente. E essa taxa de poupança é o quanto que os consumidores de trigo querem abrir mão de comer trigo hoje para comer trigo no futuro. Então, essa é a taxa de poupança determinada pela preferência dos poupadores entre o consumo presente em relação ao consumo futuro. Quanto maior, supostamente, quanto maior a taxa de juros natural, significa que maior vai ser o seu consumo futuro. Então, se aumenta a taxa de retorno, né, da poupança, os poupadores vão reduzir o consumo presente. Se reduz a taxa natural, quer dizer, se no futuro eu vou ter menos trigo para comer, então eu vou abrir mão de menos trigo, de comer menos trigo hoje. Então, a taxa de juros natural, então, é uma relação, ela resulta, né, de uma relação entre a demanda por bens que você vai investir e qual a oferta desses bens. A oferta desses bens depende da preferência intertemporal do consumo dos agentes, né, dos consumidores, e a demanda depende da taxa de retorno prevista do investimento produtivo. Né? Então, diz o Wixel, a taxa de juros que faz com que... O que ele define, né? A taxa de juros natural. A taxa de juros que faz com que coincidam perfeitamente a demanda de capital, né, investimento, e a oferta de poupança, que mais ou menos corresponde ao que se espera obter do capital de nova produção, será então a taxa de juros real, normal ou natural. Então, aqui é importante que fique claro que estamos falando aqui do retorno marginal, né? Tanto que ele fala o que se espera obter do capital de nova produção, então, na margem, né? Em termos físicos, ok? Então, essa é a ideia. Mas aí, como eu disse, o Wixel, ele faz uma crítica, né, à teoria quantitativa da moeda, em que essa diferença entre poupança e investimento não poderia produzir efeito sobre o nível de preços. Né? Por quê? Porque no dinheiro, quando você tem um dinheiro mercadoria, um dinheiro metálico, né? Os preços, o nível geral de preços não pode ser explicado por essa moeda mercadoria. O nível geral, os preços relativos entre bens de consumo e bens de capital, eles podem variar, mas eles são preços relativos. Quer dizer, se os bens de capital aumentam os seus preços, os bens de consumo caem seus preços, e vice-versa. Se os bens de consumo aumentam seus preços, porque a demanda por bens de consumo aumenta, os preços dos bens de capital diminuem. Então, no agregado, o nível de preços não se altera. Então, o Wixel, por conta dessa crítica à ideia de dinheiro metálico, dinheiro mercadoria, base da teoria quantitativa, ele propõe o que ele denomina de um sistema de crédito puro. Né? Então, um sistema de crédito puro é um sistema em que o dinheiro não é uma mercadoria, ele é crédito. Ele é uma relação de crédito-débito que os bancos criam. Então, ele vai dizer, e aqui está
a definição, né, de como funciona o sistema de crédito puro. Então, ele vai dizer, os bancos, ao contrário dos particulares, não estão restritos em sua capacidade de emprestar, quer por seus próprios fundos, observem isso, quer por seus próprios, então os bancos podem emprestar muito além do que aquilo que alguém vai lá e deposita no banco, seja ele metal, seja ele qualquer coisa. Então os bancos emprestam muito mais do que os seus próprios fundos, ou mesmo por quantidades disponibilizadas que foram depositadas em poupança. Então veja, então aquela taxa de juros natural não limita, quer dizer, aquela poupança, né, lá natural, não limita a capacidade dos bancos de emprestar. Os bancos dispõem de um fundo de empréstimos que oferece sempre, isso que é importante, sempre uma grande elasticidade e que, segundo certos pressupostos, é inesgotável. Então basicamente, o Wixel está dizendo que os bancos não têm limites de empréstimo, né? Inesgotável. E ele vai, num sistema de crédito puro, os bancos podem satisfazer sempre qualquer demanda de empréstimos. Observem isso. Os bancos podem satisfazer sempre qualquer demanda de empréstimos com juros baixos, pelo menos no que se refere ao mercado interno. Então, esse parágrafo do Wixel, o que ele está dizendo é que não há limites reais, né, de quantidade de bens poupados ou depósitos realizados nos bancos que limitem sua capacidade de empréstimos. Os bancos podem satisfazer sempre qualquer demanda. Eles vão satisfazer sempre? Não necessariamente, isso depende da avaliação de capacidade de pagamento pelo demandante. Mas os bancos não estão limitados por nenhum fundo ou por depósitos de poupança prévios. Isso é fundamental, né? Isso diverge, portanto, completamente da visão da teoria quantitativa da moeda. Agora, dado que os bancos podem emprestar a quantidade que desejarem, ou criar a quantidade que desejarem de crédito, vai obviamente haver uma diferença entre a taxa de juros natural, aquela que a gente viu, porque aquela taxa de juros é determinada por condições físicas de produção, né, e de preferência dos consumidores, e a taxa de juros que os bancos podem determinar, né? Então, vai haver uma outra taxa de juros, que é a taxa de juros bancária, ou dos empréstimos, ou taxa de juros monetária. Então, tem uma taxa de juros, na teoria do Wixel, que é a taxa de juros natural, e tem uma taxa de juros bancária, determinada pelos bancos. A natural, a gente já viu, é determinada por questões de produtividade e preferência intertemporal dos consumidores em consumir hoje ou no futuro. A taxa de juros dos empréstimos bancários é determinada pelos bancos, né? Então, diz o Wixel, se os bancos cedem seu dinheiro em empréstimos com juros essencialmente mais baixos do que aqueles que anteriormente definimos como juros normais ou naturais, então será afetado o espírito da poupança e, por esse motivo, se produzirá um aumento da demanda presente de bens de consumo e de serviços.